Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem. Também quero saudar os que nos acompanham pela internet, orar pela nossa palavra. Senhor, oramos te agradecendo por mais essa oportunidade de aprendermos os teus altos caminhos. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha guiando e edificando a tua igreja. Amém. Amém, Amém, irmãos. Veja, nós estávamos falando sobre a questão da vida espiritual, como crescer na vida espiritual, disciplinas espirituais. Então agora nós vamos hoje trabalhar um outro aspecto da vida cristã que muitas vezes não é valorizado. Nós vamos estar falando sobre o cristão e o seu corpo. Irmãos, é muito importante entender o que? O nosso corpo é a nossa casa terrestre. A questão do nosso corpo, eu tenho que entender o quê? Todo o meu contato com o mundo físico. Para você ter uma ideia da importância do corpo, a primeira vez que você ouviu as escrituras foi através de um órgão, o seu ouvido. Você entendeu a escritura através de um órgão, a sua mente. Por aí você percebe, você veio hoje no culto, no discipulado, através de um órgão, as suas pernas, a sua capacidade de locomoção. Qual que é o hábito dos crentes na vida espiritual? Muitos negligenciam o corpo. Existe um versículo muito mal interpretado dizendo o seguinte, que o exercício físico é de pouco proveito e que nós devemos buscar exercícios espirituais. Esse versículo ele é muito mal interpretado. O que Paulo está querendo dizer ali é que o exercício físico é de pouco proveito espiritual. Diferente da oração, diferente da leitura. Paulo está fazendo uma separação, mas de maneira nenhuma ele quer dizer que o cuidado com o corpo ele tem que ser negligenciado. Outra questão importante, que mais à frente, inclusive nos cafés teológicos, a questão das doenças. Veja, se hoje eu estivesse doente, você não poderia estar sentado aí nessa cadeira acompanhando o culto. Veja, e que coisa mais da sua carne do que a doença. Então, assim, quando eu tiro um pouco o foco do exagero e começo a colocar o foco na realidade, eu começo a ver que o meu corpo é extremamente importante. Por quê? Porque é ele que me capacita a fazer a vida cristã. Por exemplo, quando eu vou pregar, eu prego usando a minha voz. Quando eu vou anunciar o evangelho, eu anuncio o evangelho usando a minha voz e as minhas faculdades mentais. Agora é lógico, juntamente o poder de Deus é liberado e a pessoa é alcançada. Mas veja, vamos pensar uma situação inusitada. Se eu estou rouco e minha voz não sai, eu não consigo pregar o evangelho. Ou novamente, se eu estou doente numa cama, ninguém vai se aproximar de mim. Pode ser até que uma visita, um parente, eu evangelize ele, mas eu limito o meu corpo. Outro detalhe importante que eu tenho que compreender do corpo. Existe uma natureza pecaminosa. Existe um inclinar para o pecado. A carne, que muitas vezes é simbolizada pelo nosso corpo, ela se inclina para os nossos desejos pecaminosos. Nós temos um amor excessivo ao conforto. Nós temos um amor excessivo aos nossos planos. E muitas vezes o nosso corpo ele é tomado pela preguiça. Preguiça do quê? De não vir para a igreja, de não ler a Bíblia, de não orar. Que são atividades espirituais, mas que são executadas por esse corpo. Então, assim, qual é a ideia do discipulado de hoje? É ensinar e relembrar você algumas verdades bíblicas sobre o corpo.
Para vocês terem uma ideia, o efeito do pecado no corpo é tal que nem a cruz do Calvário resolve para esse corpo carnal. Esse corpo carnal vai para a sepultura. Ou ele vai ser ressuscitado, glorificado. Mas quando ele for glorificado, vai mudar tudo. Quer ver? Olha que interessante. Vamos ler 1 Coríntios 15, 52 e 53. Lê pra gente, Nádia, bem alto. No momento, vão abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. Percebe? Esse versículo mostra que o nosso corpo mortal não tem jeito. Ou ele vai conhecer a sepultura, ou vai ser transformado. Ele tem que ser glorificado. Esse corpo é corruptível. Esse corpo tem apetites. E quando você percebe os apetites desse corpo, você começa a perceber como agir. Você começa a perceber aonde que você tem, pelo poder do Espírito Santo, que colocar limites. Essa é a ideia. É isso que o crente maduro tem que aprender. A maioria dos crentes tem uma visão desequilibrada. Ele só quer olhar aquilo que é espiritual. E ao negligenciar o seu corpo, ele acaba sem perceber vendo o seu ministério terreno ser limitado. É impressionante. Eu já vou para 26 anos que o Senhor me chamou, me salvou. Repetitivamente, 3 lutas que o cristão tem. Primeiro, para vir para a igreja. Segundo, para cuidar da própria saúde. Terceiro, para se divertir com a própria família. São 3 áreas onde repetitivamente eu vejo os cristãos serem atacados. E olha, irmãos, alguns nem percebem. Porque não foi ensinado para ele que ele tem que cuidar da saúde, que ele tem que cuidar desse tabernáculo. Não foi ensinado para ele que ele tem que ter uma agenda. Porque nós estamos debaixo de um tempo, de um horário terreno. Nós não estamos debaixo do tempo da eternidade. Nós estamos limitados a dia e noite, 24 horas do dia, períodos de sono, períodos de alimentação, períodos de trabalho, rotinas, higiene pessoal. Eu preciso ir ao médico. Veja, irmãos, tenta lembrar onde você já passou. A quantidade de crentes com problemas renais. Eu conheço uma penca de crente que tem que estar na hemodiálise já. A doença renal chegou num ponto que o irmão, assim, com todo respeito, com todo temor a Deus, coitado, está tendo que fazer hemodiálise. Aí você olha lá atrás e fala, será que isso aí lá atrás não poderia ter sido evitado? Irmãos limitados, às vezes, pelo diabetes, pelo colesterol, limitados pelo... Lógico, nosso corpo sofre, nós envelhecemos, ninguém vai querer ser um garotinho de 20 anos de idade. Ninguém vai querer ter 26 anos de idade sempre, né, irmãos? Sabe que 26 anos é o auge. Nossa irmã completou aniversário essa semana. Mas assim, nosso corpo requer cuidados. Irmãos, Jesus, em meio a uma terrível tempestade, ele dormia no barco. Aquilo aponta para a humanidade de Jesus. Ele dormia por quê? Ele dormia porque as multidões exauriam suas forças.
E ele está nos ensinando o quê? Que até o obreiro cristão, até o próprio Deus encarnado, precisava ter um momento apropriado de descanso. Irmãos, eu sei que os irmãos aqui são velhos de igreja. Não é comum esse tipo de pregação na igreja. E é uma negligência. Porque se eu estou bem fisicamente, se eu estou com o meu corpo saudável, eu tenho disposição. Eu tenho disposição para orar. Pode ver, existem dias em que você está tão cansado que você não consegue ler 2 páginas da Bíblia. Você não tem ânimo para fazer uma oração antes do almoço. Porque o seu corpo foi exaurido. E nós temos que entender qual é a situação desse nosso corpo carnal. Aprendendo esse princípio, você vai viver melhor. Amém? Amém. Vamos lá, veja. Vamos entrar numa outra área, eu vou ler. Deus nos criou com 5 sentidos. Devemos cuidar de tudo que entra por eles. Irmãos, nós temos 5 sentidos. Os sentidos são coisas naturais do nosso corpo. Por exemplo, nós temos instinto de sobrevivência. Nós temos o sentido visual. Nós temos o sentido áudio, da nossa audição. Nós temos o sentido o tato. Então nós temos que tomar cuidado com esses sentidos. Por quê? Porque uma das portas para o engano e para o erro passa pelos nossos sentidos. Nossa, pastor, nunca parei para pensar nisso, eu só parei para pensar na pornografia. A pornografia, você consegue ver pornografia se estiver de olhos fechados? Eu não consigo ver. Agora, se eu já vi e fechar os meus olhos e tentar imaginar aquilo, o meu sentido imaginativo vê. Mas eu tive que ter uma porta aberta. Percebe o que é cuidar dos sentidos? Por exemplo, se você para do lado de uma pessoa que só fala mal da igreja, que só fala de erro dos crentes, concorda que existe uma grande chance, e assim que acabar a conversa, você está achando a igreja uma porcaria? Porque aquela pessoa está sendo boca do inferno para falar na tua vida. Quer cortar a boca do inferno? Começou a falar mal da igreja, com muita calma chega para a pessoa e fala, nossa, que bom que você está falando isso. Está me tocando aqui. Vamos fazer o que Jesus mandou. Vamos orar por essa igreja agora e por esse irmão. Irmãos, o capeta fica endemoniado e vai embora. O dom de língua, sabe? Dom de língua, linguarudo, boca do inferno. Para na hora. Por quê? Porque a pessoa quer falar mal, a pessoa não quer orar. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa busca um ministério sério com o Senhor, essa pessoa é uma pessoa que ora, e eu orientei a pessoa, eu falei, olha, sempre que você perceber algo de errado, lembra, é uma oportunidade de orar. Se Deus está mostrando para você isso, é que é para você orar. A pergunta é, como você vai canalizar? Você vai ver o erro e vai orar? Ou você vai ver o erro e vai ser boca do inferno e passar o erro para outras pessoas? Porque, irmãos, numa boa, hein? Tem hora que é gostoso falar do defeito dos outros. Quando você vai ver, está falando. Agora, dobrar o joelhinho e orar pelos outros, e às vezes são pessoas que às vezes você nem simpatiza, são irmãos, mas às vezes você nem simpatia tem por aquele irmão. Nossa, pastor, o que o pastor está falando? Falando exatamente isso. Você não tem afinidade com toda a igreja. Você ama todos. Se precisar fazer algo cristão, você vai fazer agora. Vai me dizer que você tem afinidade com todo mundo? Não tem. Em toda a sua vida cristã, nunca teve um irmão ou uma irmã pedra no sapato? Lógico que teve, irmãos, porque nós temos a nossa natureza carnal. Então, irmão,
Lembra disso, cuidado com o que entra. Vieram te falar da igreja? Ore. Enxergou alguma coisa errado? Ore. Você vai receber galardão, porque ninguém vai estar vendo aquilo. E você está sendo boca de Deus. É uma honra para pessoas falhas como nós, para pecadores como nós, e interceder pela vida de outros irmãos que podem estar num erro. Tenta captar isso aí que eu estou falando. Se nunca te falaram isso, isso tem um nome, cristianismo, na sua forma mais simples. O problema é que isso aí não dá camisa para ninguém. Ninguém vê isso. Porque você faz em secreto no teu quarto. Só Deus vê. Não fique escandalizado que eu vou falar. Você faz em secreto dirigindo o seu carro. Você faz em secreto lavando sua louça. Você faz em secreto arrumando uma cama. Nossa, o pastor ora dirigindo bem mais do que você pensa. As maiores orações da minha vida são dirigindo. Ou vai dizer que Deus não ouve? Percebe? Agora, quem vê quando eu estou dirigindo lá? Talvez alguém de fora vê, mas já que eu sou meio maluco, mas coitado, aquele senhor de cabelo branco está falando sozinho. Lógico que eu faço de maneira discreta, eu falo baixo. Mas, irmão, só Deus está vendo. Então, assim, cuidado com o que entra pelos seus sentidos. Se Deus está fazendo uma informação ruim sobre a igreja chegar nos seus ouvidos, provavelmente é que Deus confia em você e na sua maturidade, que você vai dar a resposta certa e vai orar por aquela situação. Não, pastor, o senhor não entendeu, eu não quero orar, eu quero falar mal, eu quero descer o porrete. Irmãos, bem-vindo à vida de cruz. A vida de cruz, seja feita a tua vontade, não a minha. Isso é cristianismo maduro. De gente que sabe sua posição em Deus. Amém? Faz um favor, pega para mim. Vamos ler aqui. Lê para a gente, Nádia. 1 João 2, 16 e 17. Porque tudo o que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, o que é a concupiscência da carne? São nossos desejos pecaminosos. Tá? Então, assim, todas essas coisas vêm do sistema do mundo. E isso vai passar. Por isso que eu preciso renovar minha mente pela palavra para fazer o que eu acabei de orientar. Irmãos, o que eu acabei de orientar é para crente de verdade. Se não for nascido de novo, não faz. Se for um religiosão, carregador de Bíblia, cantador de hino, não faz. Agora, para gente séria com Deus, que quer alcançar uma posição de serviço a Cristo, faz. Mesmo que for de maneira simples. Amém? Vamos lá. Vamos fazer a leitura. Os instintos são reações automáticas do organismo. Não são pecaminosos. Instinto de sobrevivência, instinto de defesa criado por Deus. Nos preserva e protege. Vejamos esse instinto em operação. Mateus 24, 15 e 16. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Irmãos, como é que eu fujo? Fico parado esperando ser arrebatado? Ou pego as perninhas, sebo das canelas e me mando? Jesus orientou, quando vocês virem o abominável da desolação, que é o anticristo, se assentar no templo em Jerusalém, fujam para os montes. Lógico, pode se questionar aqui, que isso aqui é para o povo da Judéia. Mas, irmãos, fugir da perseguição não é vergonha. Não é vergonha.
Essa semana aqui eu estava ouvindo um testemunho da família de uma irmã querida. Família já de 4 gerações de pastores. O bisavô dela foi morto pelo regime soviético. Como se fosse um cachorro. Qual foi o erro dele, o crime? Ser pastor. Aí eu lembrei de quando eu trabalhava na Comeb, na Comunicações Evangélicas, e nós vendíamos os filmes do leste europeu, Prisioneiros da Fé, os filmes que falavam da perseguição na Tchecoslováquia. E eu lembrava que quando eu olhava para a vida daqueles irmãos, assim, eu falava, nossa Deus, que homens que o mundo não merecia. Mas naquela situação não tiveram nem oportunidade de fugir. Porém, o avô dela, pela graça de Deus, foi solto por engano, estava preso para morrer também, pastor. E aí, trocaram os documentos. E milagrosamente foi solto. E a primeira coisa que ele fez com a família foi fugir. Por quê? Instinto de sobrevivência. Aí você fala, pastor, e os mártires? Irmão, martírio é dom. Se alguém recebeu o dom do martírio, você não vai ter medo de morrer, você não vai ter medo de enfrentar. É dom. Tudo bem que eu não conheço ninguém orando pelo dom do martírio. E normal, eu também não oro, eu tenho morro de medo de morrer. Eu sei que tem a vida eterna, mas não estou a fim de morrer. Por mim, já falei, morria com 150 anos, um cortezinho no dedinho do pé, morria sangrando, e ainda dormindo ainda. Acordava já com Jesus. Porque, irmãos, Deus colocou a eternidade no nosso coração. É natural que eu não queira morrer. Eu tenho esse instinto aqui de sobrevivência. Se Deus deixasse a minha escolha, o irmão Matusalém ia morrer novinho, 969 anos. Eu ia falar, ih, Matusalém, garoto, para mim é 10.969 anos. Entendeu? Por causa do instinto de sobrevivência e de preservação. Amém? Vamos lá. O instinto de defesa se manifesta das mais variadas formas e atividades. 1 Samuel 17, 34 e 35. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando via um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Irmãos, instinto de defesa. Davi não só livrava as ovelhas, mas quando ele ia espantar o leão e o urso, ele era atacado, ele ia para cima. Olha que interessante, Davi era o filho mais novo daquela família. E ele não era muito alto, não era muito forte. Mas Davi acabou desenvolvendo uma técnica onde ele se tornou um grande lutador, irmãos. Um urso, um leão, não é coisa pouca, irmãos. Irmãos, para você segurar um pitbull, se você der mole, ele vai matar você. Imagina um urso e um leão. Entendeu? E você vê que Davi exercia o instinto de defesa. Irmãos, existe muita discussão se um cristão pode portar armas. Sendo dentro da lei, o princípio da legítima defesa emana das Escrituras. Agora, cristão não é bandido. Se o camarada orar, se a esposa autorizar, se ele for treinado para aquilo, se houver uma necessidade e ele tiver que ter um porte domiciliar, está dentro da Escritura. Imaginou o policial trabalhar sem arma? Ah, por quê? Porque eu sou cristão. Não existe. Você morar numa propriedade rural no interior, estando a sua família à mercê, você não vai ter uma arma? Pode ver. Todos os sistemas opressores do mundo, a primeira coisa que eles fizeram foi tirar a arma da mão da população. Entendeu? A partir daí faz o que quer. Então eu tenho que entender. O cristão preserva a vida. E uma das ferramentas, muitas vezes, que é usada para a preservação da vida, são as armas. As armas são neutras. O problema é quem está manuseando elas. Todo cristão
ele tem que preservar a vida. Tanto é que nas guerras, vários cristãos, vários homens de Deus foram para guerras e foram proeminentes. É assim que funciona. Amém? Amém? Vamos lá. Agora vamos para uma outra área. O instinto sexual nos proporciona prazer e manutenção da espécie. Gênesis 1, 27 e 28. E criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Irmãos, o instinto sexual é uma bênção dada por Deus. E o instinto sexual, veja, ele serve para a manutenção da espécie. Não apenas isso. É para o prazer. Existe um livro da Bíblia que cuida apenas do relacionamento marido e mulher, o livro de Cantares de Salomão. Curiosamente, o próprio Salomão teve esse instinto pervertido e teve mais de 700 esposas. Mas ele, inspirado por Deus, escreveu Cantares, que é uma obra-prima, refletindo a sutileza, refletindo a beleza que está no relacionamento homem e mulher. Então, assim, cuidado. Em muitas fileiras católicas, precisa virar um pouquinho a base dele para o vento não vir aqui, vira um pouquinho a base em diagonal. Muitas fileiras católicas se ensinava que a relação sexual era suja. Tira as biblinhas pequenas. Isso, põe para frente. Isso, aí vira um pouco mais ele, que aí ele não pega aqui no púlpito. Tá aí, garoto. Obrigado. Então, assim, irmãos, o Deus criou o sexo seguro e chama-se casamento. Agora, o que Satanás fez? Perverteu. E esse sistema pervertido está em todas as áreas da sociedade. É só você analisar hoje as piriguetes e os piriguetos. É só você analisar hoje a sensualidade que envolve o mundo. E no Brasil, em especial, existe uma sexolatria. Tudo isso é perversão do instinto sexual, que é uma bênção dada por Deus para ser vivido em santidade, homem e mulher, debaixo do matrimônio, debaixo de um leito sem mácula. Então, assim, é uma bênção, mas cuidado, nossa sociedade é sexólatra. O instinto sexual talvez seja. Certa vez eu vi um pastor falando, ele falou, olha, a igreja sempre foi atacada pela pornografia, mas hoje ela está a um clique. Irmãos, pornografia não é apenas filme para adultos. Existem muitas séries que tem cristãos que estão assistindo, que falta só o close. Só falta filmar o órgão sexual, porque a série é relação sexual explícita. Cuidado, vai assistir um filme, controle na mão. Tem cena que tem que ser passada para frente, porque aquilo entra pelos olhos e grava. Em especial os homens, por causa que ele tem o instinto de macho da espécie, eles são mais vulneráveis a essas imagens. Tanto é que quando tinha filme aqui, quem que ficava com o controle na mão era a minha esposa. E assim que eu via que ia ter uma cena errada, eu fechava o olho. E ela que passava para frente. Porque normalmente as cenas expõem quem? A mulher. Apesar que isso aí está mudando hoje, né? Mas, cuidado, outro detalhe. Você tem classificação do filme. Os cristãos estão errando muito nessa área.
Cuidado. Entendeu? Sem contar todo o pacote que vem junto. Por exemplo, nós fazemos academia para cuidar da saúde. Aí tem um determinado momento que eu vou num local e que eu tenho que realizar o exercício, às vezes tem mulheres em volta. O que eu faço? Eu fico numa posição que eu fico olhando para a parede. Entendeu? Acabou. Já para me prevenir. Não preciso olhar para ninguém. Porque tem muita gente na academia que tem bom senso e coloca uma blusa amarrada na cintura. Mas tem gente que não tem um pingo de bom senso. E Jesus falou, não peço que tire do mundo, mas que o livre do mal. Como eu não sou bobo nem nada e não quero constranger minha esposa, eu já fico numa posição em que não me exponho. Para quê? Entendeu? Ninguém é bobo, você já bate o olho de longe. Opa. Amém? Amém. As irmãs sabem bem quando o homem olha para você com intenção impura e foge rapidinho. Mulheres têm um senso muito rápido. É ou não é, irmãs? Às vezes os homens são um pouquinho mais lerdos, mas estão começando a ficar espertos, porque tem Espírito Santo. Amém? Vamos seguir. Veja. O pecado transformou o instinto natural em glutonaria, bebedices, o instinto de defesa em brigas, facções, iras, violência, o instinto sexual em adultério, fornicação, prostituição, sodomia. Não devemos permitir que esses instintos naturais nos controlem. O corpo deve ser um servo e não um senhor. 1 Coríntios 9, 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Irmãos, esse texto de 1 Coríntios 9, depois mais à frente, numa aplicação, nós vamos completar ele. É um texto importante. Por quê? Porque Paulo usa a figura do soldado, a figura do lutador e a figura do atleta. Mostrando o quê? A disciplina deles e a dedicação que eles têm à sua atividade. E aí ele faz um paralelo mostrando o que o cristão tem que fazer. E o versículo 24 é assim, ele já mostra, os que correm no estádio, ele está mostrando, irmãos, nós precisamos disciplinar o nosso corpo. Você não pode dar vazão aos apetites do seu corpo. Se você der vazão aos apetites do seu corpo, você vai pecar, você vai errar. Por quê? Por causa da sua natureza pecaminosa. Vamos ler um texto aqui. Mateus 5, 28. Lê o 27. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Vou ler o texto. Veja a maneira que o inimigo age. Ele primeiro procura entrar pelas portas da alma, que são os sentidos do corpo. Ele conhece nossa natureza pecaminosa. Quando ele desperta um instinto, nós dizemos que estamos sendo tentados. O próximo passo é produzir um desejo. O desejo ainda não é pecado. O pecado acontece quando o nosso desejo se transforma em intenção. Sabe? Quando você intenta pecar. Então o que acontece? Você está andando na rua, tem um outdoor. O outdoor tem uma moça bonita, numa roupinha bem curtinha. Você olhou uma vez, você não estava avisado. Está dirigindo com o carro, olhou, viu. Imediatamente seu cérebro, muito veloz, vai falar, nossa, que moça bonita. Ai, pastor, fiquei horrorizado agora. Irmãos, uma pergunta, depois que vocês se converteram, artista de Hollywood passou a ser feio de um dia para outro?
Você começou a olhar e falou, nossa, esse cara é horrível. Essa moça é feia. E um segundo para outro. Não, você continuou com o mesmo senso de julgamento. Mas você lembrou, mas não é meu marido, e não é lícito, não é minha esposa, e não é lícito, e eu não posso olhar com o desejo errado. E se aquilo está me tentando, eu não posso nem ver filme daquele ator, eu não posso nem ver filme daquela mulher. Porque senão no meu íntimo eu vou cobiçar. E se eu cobiçar, aquilo passa a ser uma intenção no coração. Qual é o erro dos crentes? Parece que depois que foi salvo, todo mundo ficou cego. Irmãos, não é assim, não seja infantil. Sua fé é inteligente. Aquele senso do belo está em você. Deus colocou, Deus criou o belo. Deus colocou em nós um padrão de beleza. Deus colocou em nós um senso do que é bonito e do que é feio. Esse senso foi corrompido pela natureza pecaminosa. E aí o sistema do mundo, que é diabólico, ele quer despertar um instinto seu do belo e lançar para o pecado. Se você não perceber esse mecanismo, você está vendido. Fatalmente você corre o risco de no seu coração pecar. Nossa, pastor, como? Você está assistindo o filme, vê uma moça bonita, imediatamente você começa a imaginar como é que seria ter uma relação com ela. Nossa, pastor, que horror, você não viu nada. A nossa natureza pecaminosa é capaz de fazer os piores desejos. Dá vazão para a carne para ver. Não coloque o seu corpo debaixo do controle do Espírito Santo, a sua mente cheia da palavra, para ver que você não vai começar a pensar o que não deve. Irmão, isso é real, isso é uma fé madura. Por que que na nossa igreja eu jamais aconselho uma mulher sozinho? Porque não é apropriada, é a aparência do mal. E muitas vezes pode ser exposto a uma situação indevida. Por causa da nossa natureza pecaminosa. Na nossa igreja nós temos os hábitos, todo mundo se respeita, somos uma família em Cristo, mas tomamos cuidado. A maneira que homens e mulheres se relacionam, para evitar problema. Olha a quantidade de pastores que caem no adultério. Será que todo mundo que cai no adultério tinha a intenção de adulterar? Vou te falar, pela amostragem. Aqueles que eram nascidos de novo, nem pensavam em adulterar, mas não vigiaram. Não estou falando de lobo, ladrão, vagabundo que diz que é pastor. Estou falando de gente nascida de novo, com vocação. Nenhum pastor idôneo vai querer adulterar. Nenhum servo de Cristo, nenhuma serva de Cristo que ama Jesus vai ter intenção de adulterar. Porém, não vigia, o seu desejo é despertado. Nossa, pastor, com que base você está falando? Olha que legal. Tiago, irmão de Jesus, deixou um texto clássico. Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Percebe o mecanismo que Tiago deixou? Primeiro veio o desejo. Mas tudo isso começou ali, por exemplo, na área da cobiça. A Bíblia fala, viver com contentamento.
Aí chega um irmão abençoado com aquele carrão, coisa mais linda, de 150 mil reais. E quando você vai ver, você fala, nossa, Deus está abençoando esse irmão, não está me abençoando. Irmão, isso é cobiça. Está errado. Você tinha que se alegrar. Falar, nossa Deus, que bom, esse irmão está trabalhando, o Senhor está abençoando ele está tendo uma vida mais confortável. O teu nome está sendo glorificado nisso também. Sabe? Então assim, cuidado. Nossa natureza pecaminosa, irmãos, é mais poderosa do que nós pensamos. Romanos 7. Prestem atenção, Romanos 7, existe uma discussão. Se Paulo ali está falando antes de ser salvo ou depois de ser salvo. Uma corrente acha que é antes de ser salvo. Outra corrente acha que é depois. Eu sou daqueles que creio que é depois. Porque eu também não vejo sentido num texto daquele, seguido do capítulo 8, mostrando que a carne milita contra o espírito milita contra a carne, mostrando o efeito da lei e o efeito da graça, mostrando uma série de coisas, se não mostra a realidade das duas naturezas do cristão. E Paulo fala, pobre homem que sou, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu odeio, esse faço. Irmãos, Paulo, coitado do pastor Maurício, entendeu? Existe uma luta, irmãos, vamos brincar de ser maduro? Quando o pau quebra no casamento, a vontade de fazer uma oração gloriosa no monte cheio de anjo, ou na hora que a coisa pega preço, que o negócio ferve, que a pessoa fala uma coisa que você não gostou, vai dizer que não tem que morder a língua. Nossa, o pastor morde a língua? Pior, bota anzol ainda, para não sair, costura, assim, estilo Hellraiser. Porque carne de pastor cheira tão mal quanto carne de ovelha. Que qualquer um que tem prudência trava a sua língua e fecha a boca para não falar besteira. Percebe? Aí você trava a sua língua, segura e fala, não, foi Deus que me deu ele. Foi Deus que me deu ela. Se foi Deus que deu, Deus é bom. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então ela é bênção, ele é bênção na minha vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mas não é isso que você tem que pensar? Com todo respeito, uma brincadeirinha com a Igreja Católica. Mas é a palavra da salvação até, veja, se você não pensar essas coisas. Eu lembro uma vez que uma irmã foi conversar com o pastor, e chegou o pastor e falou, pastor, eu quero que o pastor ore para Deus tirar o meu marido da minha vida. O pastor olhou para a irmã e falou, irmã, é para já. Colocou a mão na irmã e falou, Senhor, eu oro agora, que o Senhor tenha misericórdia da vida dessa irmã, que o Senhor venha recolhendo ela, para que ela possa ir mais cedo morar contigo. Quando fez isso, a irmã parou. Falou, pastor! Ele falou, não, irmã, estou brincando, mas irmã, o que a irmã está pedindo não existe. A irmã já ficou invocada, né? A coisa pegou preço. Falou, a irmã concorda que a vontade de Deus é agradável? Sim, pastor. A irmã concorda que tudo que acontece é da vontade de Deus? Sim, pastor. Então quem deu o marido da irmã? E aí o pastor pegou a Bíblia e falou, olha, foi para aquele texto 1 Coríntios 7, se a irmã tem marido descrente, que pelo seu bom testemunho, ele venha ser ganho sem palavras. Irmãos, isso aí não é uma bolachada. Isso aí é pegar uma Bíblia de 1,1 kg e dar no meio da cara da ovelha. E do pastor também, já leva todo mundo a pancada. Irmãos,
Irmãos, para a nossa natureza pecaminosa é duro engolir. Porque quando eu me sinto ofendido, a minha natureza pecaminosa quer esganar. Instinto de preservação. Eu não sou obrigado a ouvir isso. O que? Aquela mulher me falou aquilo? Eu, pastor, homem de Deus. Natureza pecaminosa. Mas aí, o Espírito da graça, com o quais foste selado, ele ministra, filho, fecha a boca, para pensar, fica quieto um pouco, ela está nervosa. Lembra que você tem que alimentar, você tem que cuidar, você tem que conviver com ela com todo entendimento. Aí você já está vermelho, né? Só que aí a bola começa a baixar. Irmãos, isso é realidade cristã. É que talvez nunca te falaram isso, porque queriam te mostrar uma espiritualidade que não existe. Irreal. Agora, eu estou te dando o caminho. Se você lembrar na sua Bíblia, Paulo e Barnabé, que tiveram um sucesso tremendo na primeira viagem missionária, quebraram o pau. E não foi uma briguinha, não. Cada um foi viajar para um lado. Paulo e Pedro quebraram o pau. Porque Pedro não agiu corretamente. A coisa pegou preço entre os apóstolos. Se entre os apóstolos, cheio do Espírito Santo, que a sombra de Pedro colocava os doentes para passar a sombra em cima. Imagina o coitado do pastor Maurício. Miserável homem que sou. Imagina se você não leva uma vida de oração, consagração e jejum, leitura da palavra, frequentar culto e ouvir. Aonde vai parar a sua vida espiritual? Vou dizer que vai parar, vai pelo ralo, embora. E a sua carnalidade vai tocar o botão de descarga. Vai tudo embora. Agora, isso aqui que eu estou falando é para gente séria com Cristo, gente que quer crescer, gente que conhece, não confia no braço forte da carne. Confia no Espírito da graça, com o qual foi selado. Isso é cristianismo bíblico. O resto é papo furado, irmãos. E se nós não colocarmos a carne sob sujeição, estamos mortos. Quer ver? 1 Coríntios 9, do 25 ao 27. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Olha que interessante. Paulo usa esse exemplo mostrando que ele tinha que manter o corpo em disciplina. Vou ler o último parágrafo da aula. Devemos trazê-lo debaixo de disciplina. Não é ascetismo. Já vou explicar o que é ascetismo. É não fazer a vontade do corpo. O corpo e a mente são o nosso ser natural, a carne. O carnal é aquele que vive no natural. É necessário disciplinar o corpo à vontade do Senhor. No nosso próximo discipulado nós vamos aprender qual é a principal ferramenta que Deus tem para ajudar na disciplina do nosso corpo. Aí entra a ferramenta espiritual. Entendeu? Mas assim, tem que manter o corpo sob disciplina. Não é ascetismo. Ascetismo é maltratar o corpo. Ascetismo é uma prática tola. Por exemplo, eu estava conversando com uma família sobre o jejum. E os irmãos falaram para mim, olha, eu não posso jejuar por problema de saúde. Falei, tranquilo, por favor, não jejue. Mas faça uma consagração. Pega aquele momento, vai ouvir palavra, vai ler a Bíblia, vai orar,
Coloque seus alvos de oração a Deus. Ferramenta espiritual. Agora, quem é novo, joelhinho no chão e vamos jejuar junto. Entendeu? Por quê? Porque o jejum quebra a carne. A consagração foca no espiritual. Também ajuda a quebrar a carne. A palavra é espada afiada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. O que ele está querendo dizer no texto? Que a palavra toca o mais profundo do ser. Que é o lugar onde muitas vezes é chamado de espírito, onde o Espírito Santo habita, é um só com o nosso espírito. Que também pode ser chamado de alma, pode ser chamado de homem invisível, homem interior, tem tudo é sinônimo. Mas você entendeu? Você não precisa às vezes jejuar, às vezes você não pode. Mas consagração, irmãos, chega uma hora que você vai ter que tomar uma decisão. Estou facilitando as coisas. Porque a hora que acontecer um problema sério, você vai querer se consagrar. Porque você vai querer buscar Deus com mais intensidade. Porque, irmãos, não assuste o que eu vou falar, não é terrorismo. Mas o dia mal vem. O dia mal é certo que ele vai acontecer. E quando acontecer o dia mal, a coisa que você mais vai querer é buscar a face do Senhor. Sabe, você chega nu diante de Deus, sabendo que não tem o que fazer. Então, estou te ensinando, em época de paz, as ferramentas, para que quando chegar o dia mal, você esteja treinado, você esteja preparado. E dessa maneira, como fala Efésios, capítulo 6, do 12 em diante, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. O texto da armadura de Deus termina assim: depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Como é que você vence tudo? Capacete da salvação, Jesus, tu és minha salvação. Couraça da justiça, a minha justiça vem de Deus. Cinturão da verdade, a tua palavra é a verdade. Calçados os pés com a preparação do Evangelho, o caminho do Evangelho, eu vivo no Evangelho. E o escudo da fé. A minha fé está no poder de Deus, de Jesus Cristo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É todo um conjunto que é para ser vivido, é para ser praticado, para vencer no dia mau. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, que nós possamos desenvolver uma fé madura, que possamos avançar nas disciplinas espirituais e em tudo sermos vitoriosos através do poder do teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Senhor, por tua obra. Amém. Amém. Alguma pergunta?